Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, ou Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. E vamos ler o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, alguns versículos que diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como já lido aqui, os irmãos já têm visto, do que se trata a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o propósito de Deus em nos escolher. Porque há uma série de pensamentos, há uma série de conclusões que são tomadas através de textos isolados e muitas vezes geram um desentendimento daquilo que a palavra de Deus retrata para nós. Nós podemos acompanhar em diversos contextos bíblicos que a escolha de Deus não é exclusivamente para uma pessoa. Deus tem convocado a um povo. Porque quando ele fala, quando ele se dirige ao seu povo, ele nunca fala em uma pessoa só. Ele sempre fala no plural, ele sempre fala no coletivo, porque ele escolheu um povo e não uma pessoa. A pessoa escolhida que ele destinou para gerenciar, para organizar, essa escolha foi pessoal. Mas quando se trata de salvação, quando nós falamos sobre a herança que é o céu, nós vemos que ele não entrega a uma pessoa, mas ele dá a um grupo, a uma equipe, ou seja, a um coletivo. Então, nós já entendemos que da forma que ele se expressa, falando com os seus escolhidos, ele já derruba a tese desta predestinação de salvação, que é pregada por muitas pessoas, que, pelo que nós vemos, não tem tanto entendimento na palavra assim. Nós, servos de Deus, nós não nos baseamos nesta tese dessa predestinação de salvação, quando alguém diz por aí que a uns Deus predestinou para ser salvo e outros Deus predestinou para serem condenados. Nós sabemos que existem as duas coisas. Existe a salvação e a condenação, mas isso só será definido no final de tudo, porque será pelas avaliações das nossas obras, será pela avaliação do nosso trabalho, o direito, assim como aquele que trabalha durante 30 dias no mês e ao final recebe o seu salário, que é proveniente dos 30 dias. Se dentro dos 30 dias você faltar, você queimar ou você não trabalhar, digamos que você trabalhou aí 20 dias, então no final do mês você vai receber o proporcional a 20 dias e não a 30. No reino espiritual, isso também não é diferente. Nós vemos que Deus ele se liga. Obviamente, a Bíblia também diz que não é a obra que salva. A salvação ela é adquirida e a gente vai ver isso no decorrer da mensagem. Mas nós entendemos que as obras, elas acrescentam naquele grupo que nós separamos aqui para falar. Nós entendemos que aquilo que a gente faz, Deus se agrada e soma para que haja um acréscimo na nossa recompensa. A salvação ela é dada para aquele que quer, para aquele que busca, porém o galardão, a recompensa é pelo trabalho. O trabalho que foi feito. Não existe ninguém que veio por acaso, nasceu por uma queda, nasceu por uma aventura ou um descuido. Não existe isso. Todos nós viemos para um propósito. Mas, irmão, e aquelas pessoas que cometem tais atos violentos e que aí, através de um estupro, acontece uma criança e a outra criança gera uma outra criança, não é? E aí, como é que fica essa situação? Nós, pela palavra de Deus, nós temos o entendimento.
a lei humana, a lei dos homens, ela tem o seu regimento e ela está buscando corrigir algumas coisas. Mas a lei de Deus diz que todas aquelas pessoas que são geradas, elas só nascem porque tem um propósito, porque tem uma colocação para ela aqui. Por difícil que seja a situação, por mais ruim que seja a forma como esta agressão que eu falei, mesmo assim, ela ainda tem a oportunidade de vir ao mundo e fazer a diferença. Nós entendemos desta maneira porque a Bíblia fala que ninguém nasce por acaso. Nós não viemos aqui por um acidente, por um descuido do pai ou da mãe. Nós viemos aqui por um propósito de Deus. Que propósito é esse, irmão? Nós lemos aqui já no primeiro versículo, no versículo 4, quando ele diz: como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos predestinou para ser filhos dele. Mesmo não sendo filhos de sangue, mas ele predestinou que seríamos adotados, que seríamos ligados através desta unção, desta adoração que nós já vivemos. Desde muito antes, nós já sabíamos deste princípio, porque isso, irmão, está muito claro. A Bíblia fala de forma muito clara, mas as pessoas gostam de complicar, gostam de dificultar, para que haja um entendimento. A gente sabe, e eu vou dizer algo aqui muito importante. Você sabe que entre a nossa nação e as nações do mundo, a educação ela é limitada. Porque se todos aprenderem o que é certo, todos vão exigir o seu direito. Você entende por quê que em muitos países a educação não é valorizada? Você entende por que em muitos países a educação ela é limitada para alguns? Porque eles querem que aprenda o que é certo, apenas que eles querem que domine. Porque aquele que não tem a leitura, que não tem o conhecimento, que não tem o estudo, ele será dominado. Então oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos aprender todos os dias com a palavra dele. Então, não podemos nos deixar ser ultrapassados, mas nós aprendemos que fomos adotados em Cristo, porque ele nos escolheu, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, ele nos escolheu para que nós pudéssemos dominar. Porque, irmãos, quem tem o conhecimento desta palavra, quem tem o conhecimento do reino, ele está um passo à frente. Nós já vemos em toda a nossa história, em toda a nossa trajetória de ensino e de ciência, a evolução. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que até o último dia a ciência vai crescer e vai se multiplicar. A Bíblia fala que a tecnologia ela vai suplantar. E nós já vemos isso acontecer. Hoje nós já temos carros que andam só, que através de tecnologia já não precisam de motorista. E hoje na linha mais popular já tem carro estacionando sozinho. Hoje nós vemos pessoas criando robôs para substituir os empregos de muitas pessoas humanas, a fim de que não haja erro, não haja problemas futuros. Porém, isso não vai isentar ninguém de passar por problemas tecnológicos. Nós já vimos que a tecnologia ela avança de um lado, mas ela se deteriora de outro. Ou seja, quando acontece uma pane elétrica, está todo mundo desligado. Quando acontece um problema na internet, está todo mundo desativado. Por quê, irmãos? A venda, a compra, o acesso, tudo isso está ligado hoje à tecnologia. Mas, irmão, está errado? Não, não está. Nós entendemos, e a Bíblia falou sobre isso, e nós entendemos que deve acontecer. A tecnologia, ela é boa, mas quando ela é usada para o bem, quando ela é usada para o que é certo. E muitos estão utilizando de tecnologia, descobrindo coisas novas para desfazer daquilo que a Bíblia também já tem dito. Nós observamos isso que nos últimos dias, nos últimos tempos, vemos a ciência trabalhando mais para descredibilizar a palavra de Deus do que para descobrir coisas novas e avançar. Querem ser maior. Até hoje, irmãos, procuram a cura para o câncer, a cura para a AIDS,
doenças que a Bíblia já determinou que serão incuráveis, ou seja, que não haverão outra forma de cura senão por quem as criou. Deus cura, cura. Deus pode curar o câncer, pode curar a AIDS, como Ele já curou muita gente. Porém, a ciência, ela vai trabalhar até o último dia para descobrir e não vai descobrir. Por quê, irmão? Porque tem coisa que só Deus é quem faz. Isso Ele não vai dar a ninguém. O homem não vai ter esse direito nunca. Ah, mas eu consegui fazer um remédio para retardar. Você conseguiu retardar, mas você conseguiu extinguir? Você conseguiu eliminar? Tem doenças que rapidamente se descobre um remédio, uma vacina, um comprimido e ajuda. Mas tem outras, nós já estamos aí há mais de 50 anos, né, irmão? Procurando esta cura e nunca vai chegar. Nós sabemos disso. O homem, se quiser se enganar, se engane. Mas eu já tenho convicção disso pela palavra. Porque essa daqui, irmão, não falha, não mente, não erra. Aleluia. Mas se você está enfermo, está me ouvindo agora e crê que o Deus dos crentes, que o Deus dessa palavra pode lhe curar, aleluia, você pode ser curado ainda hoje. Basta você crer. Está escrito em Jeremias 22, quando ele diz: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Agora tem que crer. Se não crer, não vai receber. E hoje nós vivemos isso. A incredulidade tem dominado. E por isso muitos não têm visto milagres, curas, renovo, batismo com o Espírito Santo está muito raro. Porque as pessoas não querem mais crer, elas querem ver. E a Bíblia diz que a gente não vive por vista, a gente vive por fé. E o atributo da fé é crer. Se você crê, você tem fé. Agora, se você não crê, você não tem fé. Aleluia. Então, voltando ao tema que nós tiramos para o princípio, ou seja, o propósito de Deus em nos escolher. Ele nos escolheu porque nós somos bonzinhos? Não. Ele nos escolheu porque a gente é bonitinho? Não. Ele nos escolheu porque Ele já tinha um propósito desde a fundação de tudo. O versículo diz muito claro: como também nos elegeu. Quando? Aleluia! Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, Ele já sabia que você estaria aqui. Antes que o mundo fosse formado, Ele já sabia que você seria médico, que você seria doutor, que você seria advogado, que você seria juiz. Ele já sabia que você trabalharia nesta função. Ele sabe quem ainda vai nascer amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Ele já sabe, irmão, o nosso futuro está na mão de Deus. Por quê? Nós viemos aqui com um propósito. Aleluia. E esta é a predestinação que nós acreditamos. A predestinação do nascimento do homem para com uma finalidade. Aleluia. Nós vemos a escolha de Deus, como está escrito lá em João capítulo 15. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 15 e o versículo, louvado seja Deus, de número 16. Ele diz aqui na sua palavra, louvado seja o nome de Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu, mas Ele que escolheu você. Não foi eu que escolhi a Ele, mas foi Ele que me escolheu. Porque antes que eu nascesse, Ele já sabia meu nome, Ele já sabia a minha estatura, Ele já sabia o corpo que eu teria. E isso, meu irmão, me faz retratar de algo muito sério que permeou durante 20 anos para cá. Nós vimos a taxa da obesidade crescendo. As pessoas já estavam vindo desde criança com uma forma muito avantajada, ou seja, o peso elevado. E isso vem causando problemas ao longo desses 20 anos. Mas Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, irmãos. Ah, irmão, a gente vai ter que se conformar com tudo isso. Vou deixar de fazer regime, não vou mais à academia, eu não posso mais cuidar da minha saúde. Pode, deve, você deve, mas tem que ter um princípio para isso. Você não pode apenas cuidar da sua saúde para você ter um corpo que possa ser vendido, um corpo que possa ser apresentado para alguém. Não,
Você cuide do seu corpo para a sua saúde, para que você se sinta bem. A gente tem essa mania de sempre se comparar a alguém, mas ninguém é igual a ninguém. A minha digital não é igual à sua, porque Deus nos deu identidade. Você é diferente, você é único. Por mais que você pareça com seu pai, por mais que você tenha os trejeitos da sua mãe, por mais que seus irmãos sejam gêmeos, mas cada um tem uma digital, tem uma identidade. Você é diferente. É aí onde parte o princípio da desigualdade, ou seja, não existe ninguém igual. Todos nós somos diferentes, não podemos recuar deste conceito que a Bíblia já nos mostra isso. Nós temos deveres e obrigações iguais, mas nós somos diferentes. Aleluia! Apesar de termos muitos órgãos idênticos, ou seja, nós temos pulmão, coração, rins, costelas, nós temos o nariz, os olhos, os ouvidos, que são todos parecidos, todo mundo tem. Mas o meu é diferente do seu, apesar de serem muito parecidos, mas cada um é cada um. Por quê? Deus nos criou um por um. Nós temos, irmãos, a identidade, nós temos o selo de Deus, a gente vai ver isso mais pra frente. Nós somos criaturas de Deus e não fomos criados em série, porque para cada um, Deus tem um propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, eu sei do meu, porque desde muito novo, o Senhor já vinha falando, preparando, já vinha me moldando. Ele dizia, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te preparar. E hoje eu vejo o cumprimento daquilo que Ele falava para mim, quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Hoje eu vejo o cumprimento da palavra de Deus. Será que você também pode dizer isto? Quem sabe você está com idade avançada e está se pensando ou se perguntando, mas meu Deus, estou com esta idade e ainda não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Comece a orar, comece a buscar, desça de madrugada, desça durante o dia, busque ao Senhor, porque essa resposta quem vai te dar é Ele. Eu não posso te dar, mas Ele pode. Porque não fui eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele. Ele que me escolheu, que me elegeu, foi Ele que me separou. E aí entra o caso da predestinação, da escolha. Nós vemos a escolha de Deus baseado neste contexto. Nós não fomos predestinados a ser salvo, mas fomos predestinados a um chamado. Você tem um chamado, você tem uma finalidade. Você não está aqui na terra por acaso. Você não veio para fazer peso na terra. Você não veio para ocupar um espaço que poderia ser de outra pessoa. Não, você tem um espaço aqui também. Apesar de sermos emprestados a este mundo, mas viemos aqui para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Nós lemos no primeiro versículo, aleluia, quando diz que Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Ou seja, Ele chamou-nos para sermos exemplos para muitos ou para uma sociedade em geral. Sociedade esta corrompida, destruída. Por isso que o apóstolo diz que o mundo jaz no maligno. Por quê, irmão? Ele já está em tormenta, já está em treva, já está entregue. Mas nós ainda temos uma chance, uma oportunidade que nos foi dada desde o dia em que nós nascemos. O Senhor te escolheu desde o ventre. Ai, irmão, mas eu não canto, eu não prego, eu não sei o que eu vou fazer. Mas você foi escolhido, você nasceu. E quantos que nem essa oportunidade têm? Porque muitas estão tirando a vida ainda dentro do ventre. Porque não aceitam, porque não querem, se acham incapazes de dar suporte. Não se consideram mães, pais que obrigam, porque também não se consideram pais. E este conceito precisa mudar. Porque a criança ela não tem culpa, pelo contrário, ela tem futuro. Aleluia. E nós vemos esta predestinação de Deus na escolha dele para conosco. Romanos, capítulo 8, versículo 29. O que é que diz? Leia conosco. 8 e 29 de Romanos, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que ele está falando que nós já fomos predestinados a parecermos um com o outro. Não somos iguais, somos parecidos. Porque ele quer que sejamos parecidos também com o primogênito. Quem é o primogênito? O seu filho. Nós somos a imagem e semelhança. Ele disse isso quando criou o homem lá em Gênesis, no capítulo 6. Ele criou o homem e ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele queria que fosse parecido. Irmão, você tem a aparência de Cristo, você precisa ter cuidado com isto, zelar para com isto. É por isso que aquele que serve a Deus, aquele que tem a Cristo, não faz o que quer, não vai para todo canto, não se mistura com todo mundo, porque eu entendo que a gente deve colocar em mente que se Cristo não cabe ali, eu também não vou caber. Se aquele conceito não serve para Cristo, também não vai servir para mim. Se esta roupa não serve para Cristo, não serve para mim. Este é o conceito que nós temos regido a nossa vida até hoje e vamos continuar. Porque se a Bíblia nos mostra dessa forma e tem sido fiel até hoje, por que eu vou mudar? Se o próprio responsável pelo time de que joga lá no futebol, se o time está ganhando, ele não pode mexer, porque senão ele vai desestruturar. A mesma coisa somos nós. Nós somos um povo de Deus. E quem é que quer nos desvirtuar? Quem é que quer nos tirar da posição? Nós somos um time que está ganhando. Porque todos os dias, irmãos, tem profeta na rua, tem servo de Deus pelejando, levando a palavra e ganhando vidas. Todo dia cresce o número de crentes, todo dia cresce o número de escolhidos, aleluia, todo dia cresce o número de salvos, mas tem um que quer desestabilizar, que quer desestruturar, tem um que fica o tempo todo na tua mente bombardeando para você desistir. Aleluia! Tem um que está trabalhando 24 horas no intuito de tirar você da posição. Este é o inimigo de nossas almas, mas ele está destruído, ele está vencido em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Por isso nós entendemos, irmãos, que ficar firme neste conceito é levar uma vida cristã adiante, muito bem regida, muito bem regrada. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz exatamente a nossa finalidade. Glória a Deus. Vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 13 e o 14. Ele diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Para o que, irmão? Para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha aí ele falando sobre a nossa escolha. Ele nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu para a santificação do Espírito e também para a fé da verdade. E nós vemos hoje muita gente andando no caminho da mentira. E nós vemos hoje muita gente andando pela carne e não pelo Espírito. Precisamos voltar com urgência ao princípio de tudo. Precisamos voltar com urgência, aleluia, ao nascer desta palavra, para que possamos ter ainda um pouco no resto de tempo que falta, porque está tão próximo a vinda do Filho do Homem. Jesus está tão próximo de voltar. Eu não preciso nem te mostrar quais são os sinais. Todos veem, irmão, é interessante isso. Todo mundo vê, mas o povo insiste em não aceitar. Todo mundo reconhece isso, mas mesmo assim querem negar. A ciência sabe que Jesus está voltando. Eles têm prova disso, mas eles não falam, eles não mostram, que é para não descredibilizar a eles mesmos, que vem lutando para tentar desfazer desta palavra, mas todas as tentativas deram erradas. Aleluia!
Por isso nós somos chamados escolhidos para a salvação. Ele nos escolheu, nos separou, nos chamou e nos tirou, aleluia, do meio de um povo para ser salvo. O seu povo, nós fazemos parte deste povo. Você faz parte deste povo. Se alegre, glorifique, exulte no Senhor, aleluia, na sua santidade. Porque, irmão, você foi escolhido. Dentre tantos ele chamou a mim, chamou a você e disse: você é meu, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aí ele conclui dizendo: então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ele ainda insiste dizendo: olha, guarda aquilo que aprendeste. Se isso funcionou, se isso deu certo até hoje, vai guardando, continua zelando. Passa para o teu filho, passa para a tua filha, ensina ao teu neto, faz com que o teu filho ensine para o filho dele, e assim sucessivamente. Porque, irmãos, é desta forma que a gente vai preparando as gerações para a vinda do Filho do Homem. Guarda, fica firme, retém aquilo que tu aprendeste, como uma vez Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, fica firme, aleluia, retém a confiança na nossa fé, porque fiel é o que prometeu, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E é uma dúvida que permeia no coração de muitas pessoas: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por isso? Por que eu vivo dessa forma? São tantas perguntas retóricas que ninguém tem resposta. A Bíblia tem resposta, mas as pessoas não querem ouvir. Por quê, irmãos? Esta palavra vai de encontro a tudo que essas pessoas vivem. E ninguém quer deixar a boa vida, ninguém quer deixar a sua regalia no dinheiro, ninguém quer deixar aquilo que faz com muito prazer para viver uma vida de renúncia. Mas o Evangelho de Deus, ele é renúncia, é renunciar a prazer, é renunciar a vontade, é renunciar a riqueza. Aleluia, não estou dizendo com isso que você vai ter que deixar sua casa, que você vai ter que deixar seu dinheiro, não! Mas isso não é o principal, você não pode depositar nisso a sua confiança, a sua base não pode estar nisso não, porque maior é quem te chamou. A tua confiança tem que estar no Senhor, porque dinheiro é hoje, não é amanhã, dinheiro é papel, se acaba, aleluia, o fogo queima tudo, vem e destrói tudo, e você fica sem nada. Mas aquilo que está guardado dentro de você, ninguém tira, ninguém tira. Me faz lembrar uma palavra que meu avô me dizia quando eu estudava ainda muito novo. Eu acho que no começo ainda, acho que segunda ou terceira série, não me lembro qual era a série, mas eu me lembro do que ele dizia para mim. Todas as vezes, ele tinha prazer muitas vezes em me levar para a escola. E ele dizia para mim: olha a hora, vai se arrumar para ele levar. E eu me arrumava, descia com tudo pronto. Ele fazia: muito bem, vou levar você para a escola hoje, né? Para estudar direitinho, aprender, porque tá aí uma coisa que ninguém vai tirar de você. Podem lhe tirar tudo, meu filho, mas a sabedoria, o conhecimento que você aprende, ninguém tira. E eu tenho isso guardado até hoje. E tenho aprendido muito com todas as pessoas. Poucas vezes alguém via a gente conversando. Nós vivíamos muito de segredo, né? Se alguém estiver acompanhando agora, descobriu. Mas nós vivíamos muito de conversa. Nós conversávamos sobre vida, nós conversávamos sobre igreja, nós conversávamos sobre política, nós falávamos de tudo. Nós sempre se reuníamos ali na frente da garagem da casa e conversávamos ali. E a gente se comunicava dessa forma. E ele me disse muitas coisas, do qual eu não posso falar agora, porque a emoção às vezes vem e a gente não pode misturar, não é? Mas muitas coisas estão guardadas e até hoje estão em meu coração, porque aquilo que está dentro, ninguém tira. Aquilo que está guardado, ninguém apaga. O fogo pode consumir a nossa pele, pode consumir, aleluia, a nossa roupa, mas ela não vai consumir jamais o conhecimento, a sabedoria, aquilo que está guardado no teu coração. Foi por isso que Davi, em uma certa ocasião, disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque ele sabia, irmão, que o livro que está nas mãos pode ser queimado, pode ser destruído, como querem destruir ainda hoje.
Mas aquilo que está lido e está guardado, armazenado, aleluia, depositado no coração, ninguém vai tirar. Ninguém vai roubar. Aquilo que Deus te entregou, ninguém tira, ninguém toma. Cumpre a chamada, cumpre a obra. Deus te separou, te chamou, te selou. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia. No servo de Deus, Moisés, quando foi chamado, a Bíblia diz que ele era pesado de língua. Muitas vezes Deus mandava ele falar e ele dizia: mandarão, manda outro. Tu sabe que eu tenho receio, tu sabe que eu sou pesado e não posso falar. Mas Jesus disse, mas o Senhor disse: vai, é você quem vai falar. Quando era necessário, Deus mandava o outro, mas era Moisés que Deus queria. Quem sabe você se identifica com esta palavra. Você passa por esse momento, acha que um problema é uma dificuldade. Não, isso é apenas um obstáculo. Vamos vencer esse obstáculo, porque você sabe, a partir de agora, você aprendeu que foi chamado, separado, escolhido, você foi predestinado para ser filho de Deus, para ser a escolha de Deus. Por isso, não deixe ninguém tirar de você este conceito, esta palavra. Ninguém pode apagar. Aleluia. E tudo isso teve um preço. Tudo isso teve um valor. Que valor foi esse? João 3,16, todo mundo conhece. Fala sobre esta palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmão? A vida eterna. Aleluia. Ele está falando do amor que custou caro. Aleluia. Que dará recompensa no final. Ele, o Senhor Deus, entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Ele viu a escolha que ele tinha feito. Ele viu que era boa e agradável. Porém, estávamos como se estivéssemos perdidos. A própria palavra diz isso. Aleluia. Estávamos como os que sonhavam. Quando ele fala lá do cativeiro da Babilônia, eles diziam: nós estávamos como os que sonham, porque parecia um sonho. Nós estamos vivendo esta fase. Estamos aguardando a hora de voltar para casa. Estamos aguardando a hora em que ele vai tocar a trombeta. Aleluia, o céu vai se abrir e a igreja voltará para o seu lar e viverá com o Senhor, seu Deus. Aleluia. Por este amor ele pagou caro, entregou o seu próprio filho, irmão. Romanos 6 e o versículo 17. Veja o que é que diz. Romanos capítulo 6. Aleluia. Versículo 17 e 18, ele diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina, e o que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Por causa do amor que verteu lá naquela cruz, nós fomos libertos, nós fomos separados. O pecado está à nossa volta todo o tempo, batendo a porta para entrar. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando nos tragar. Mas ele não vai conseguir não, sabe por quê? Porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. Ele disse lá em Salmo de número, aleluia, 91, glória a Deus, que ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Aleluia! E por isso você está guardado, você está selado com este selo maravilhoso. Que selo é esse, irmão? O selo da recompensa. Aleluia! Que é o selo da vitória. O selo que será retirado somente quando chegarmos lá. Aqui nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. O dom de línguas estranhas, ele é um dom, irmãos, que sela o crente para este grande dia. Não seremos confundidos, não seremos deixados, a menos que pequemos, a menos que nos afastemos dele e voltemos para o Egito. Mas se você se mantiver firme, se você resistir, como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você vai chegar no final, e quem chega no final tem recompensa da parte de Deus. Quem chega no final tem vitória garantida. Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Guarde esta palavra e saiba, você foi escolhido, predestinado a ser
filho e servo de Deus.